O Flamengo anunciou hoje mais uma lista, né? O Alcaraz. O Alcaraz é aquele que joga tênis? Não, é o argentino Alcaraz. E contratou também o Alcaraz e Trairagem. Então eu quero saber o seguinte para vocês. E o Tite teve um problema de coração, que se recupere. O Flamengo, qual que é do Flamengo? Eu confesso que acho que o Flamengo não está jogando bem. Não. Mas o Flamengo está se reforçando mais. Qual é? Vamos fazer então, em 10 segundos. De novo, vai. O pódio do brasileiro. Você tem 5 candidatos. Tem que ser ligeiro, hein? Flamengo, Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e São Paulo. Não obrigatoriamente nessa ordem. Nessa ordem. Tirando o São Paulo, eu coloco o Bahia e sigo o Mauro. Concordo com o Mauro Betti. Para mim é o mesmo pódio. Mesmo pódio. Então, se fossem 6, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Botafogo, Bahia e Fortaleza, é isso? E o Cruzeiro ainda pode chegar. Vai ser o mais equilibrado dos últimos anos. Pois é. Machucou 3 lá, 3 contratações mais de cara, assim. Uma semana. Tá fácil lá, Flamengo, é Flamengo, isso é Mengão. O Michael já chegou chegando, já chegou fazendo gol de cabeça. Já. Dizem que é uma resenha esse Michael aí, né? O Rogério Ceni tá muito feliz com ele hoje. Ele falou pra TV. Foi pra TV Flamengo aquele depoimento, né? Por quê? Hã? Por que ele tá feliz? Você não viu? Não. O Michael deu uma entrevista hoje e falou assim, falando do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz... Filipão, estamos te esperando aqui, campeão mundial sub-20. Parabéns, Felipe. O Flamengo, sábado, com o Maracanã muito cheio, derrotou o Olympiacos e foi campeão mundial sub-20. E no domingo, o Maracanã nem tão cheio, né? 30 mil e os quebrados, né? A gente na molecada. Venceu o Bragantino, magrinho, 2-1. Olha lá, o Bragantino chegou a empatar o jogo e aí fez um gol contra no minuto seguinte. Mas o Michael, falando do Felipe, falou, eu sempre recorri muito ao Felipe Luiz e tal. Com o Domenech e com o Rogério, quando tinha alguma dúvida e tal, eu nem perguntava para os senadores, eu falava direto com o Felipe. Mas é bem o estilo Michael mesmo. Ai, meu vilão ali. Muito de bola. Nossa, e o Bragantino... Agora, sabe qual é? A gente estava falando de Corinthians. Faz que se paga. Domingo tem Corinthians e Flamengo. Você e o Flamengo, no meio da semana, começa a brigar por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil com o Bahia. Em Salvador, o primeiro jogo, né? Vocês acham que o Flamengo, nesse momento, vai priorizar a Copa do Brasil ou o Brasileiro? Por exemplo, o Pedro. Pedro foi convocado para a seleção, imagino que ele esteja bem já, né? Sim. Vocês ele joga domingo. Vocês acham que vai ter Pedro no meio da semana ou domingo aqui em São Paulo, em Itaquera? Eu acho que o Pedro voltando de lesão, se estiver em condições assim, né, liberado realmente, eu acho que é jogador para estar nos 2 jogos. Mas o Flamengo vai ter que ter um cuidado, porque perdeu... Pensa com a cabeça do Tite. Então, aliás, desejando difícil, a melhor das recuperações ao Tite, felizmente já está em casa. O Flamengo tem muitos problemas, né? Jogadores lesionados, jogadores que vão ficar fora de temporada, por isso que essa movimentação de contratações também. E vem mais, né? E vem mais, né? O Flamengo é isso. Não briga não, velho. Dá aquele miguezinho no final de semana, aqueles minutinhos, pra quarta. Ele já rodou bem o time ontem, já contra o Bragantino, descansou alguns e tem alguns jogadores que têm jogado numa sequência. Jogou de lateral. O Pereira de lateral. E tem alguns jogadores que jogam bastante jogos e não tem reclamado, né? Que são os 2 zagueiros, eles revezam até os 2 zagueiros, mas o Gerson tem jogado todos os jogos, né? O Luiz Araújo tem jogado e tem respondido bem. Correu no jogo da altitude, foi impressionante. A gente fala do desgaste, lógico que é um problema gigantesco, mas tem alguns jogadores que não sentem, né, Plia? Você vê ele correndo, a movimentação dele, é lógico que deve ter passado, né, um aperto ali, todo mundo passa, mas a desenvoltura dele no jogo da Bolívia e aí entra no jogo, né, contra o Bragantino e corresponde, corre, se movimenta. Foi o melhor jogador aí do Flamengo, ele e o Michael. Então, tem jogadores que são especiais. Uma jogada pode mudar o presente e o futuro de um time de futebol, de um clube de futebol, né? Aquela defesa do Rossi no finalzinho lá em La Paz, pontinha de dedo, bola ainda dá na trave, se entra ali, o Flamengo é eliminado. Vocês já pensaram o que seria o Maracanã ontem? Ia ser um problema. Uma bola, muda tudo. E coisa que foge do controle ali, não foi responsabilidade nem pro bem nem pro mal do treinador. A gente pode buscar, falando de Flamengo, né? A gente pode buscar o exemplo do Jesus. Sim. Você lembra o jogo contra o Bolívia? Aí lá, pênalti, o cara vai buscar a bola lá na mão.
Zupa, a gente já vai falar sobre esse pacote de reforços do Flamengo, afinal é um Flamengo que começou a ver seu grande elenco ficar muito no departamento médico. E algo que a gente não esperava, a gente começou a comentar. É um Flamengo que precisa de reforços. O Michael já fez a sua estreia. Estava precisando estrear rapidamente e começou com gol. E rapidamente é algo que o Michael adora executar. Veloz, ele é muito rápido, né? Ele é uma flechinha para jogar. Estreou bem. Não foi um jogo espetacular do Flamengo, mas em dados momentos a equipe trabalhou bem e o Michael, assim, foi muito natural em campo. Acho que isso, o fato dele conhecer bem o time, algumas peças do time, conhecer bem o clube, ter uma conexão fácil com a torcida, o deixou muito à vontade. Ele estava muito afim de jogo, foi de cabeça, a gente viu aí o gol que ele fez. Teve boa atuação, jogando bem aberto pela esquerda como ele gosta. Então foi uma ótima estreia, acho que é um cara que vai ajudar bastante. O jogo de ontem me chamou a atenção de positivo no Flamengo, as trocas entre Luiz Araújo e Gerson. Luiz Araújo, que foi muito importante para a vitória, foi decisivo para a vitória do Flamengo, participando dos 2 gols, mas em vários momentos o Araújo como 10 e o Gerson caindo aberto pela direita. No gol contra, eles até trocam, o Araújo cruza, mas ele estava de 10, ele faz ultrapassagem por trás do Gerson como meia-direita, cruza, a bola bate e entra. Assim, quando todo mundo tiver à disposição, não sei dizer se o Michael será titular ou não. Mas enquanto o Cebolinha, por exemplo, é uma lesão grave, né? Enquanto o Flamengo tiver desfalques, ele é um cara que vai ajudar demais. Especialmente para essa reta final de Libertadores, porque ele é um cara também com experiência na competição. André, e o mercado do Flamengo segue fortíssimo, né? O clube volta ao mercado e vai em nomes pesados como o do Alexandro, que, a meu ver, ainda tinha mercado para a Europa, né? Ainda poderia continuar atuando por lá, já um cara consagrado, enfim. Mas, para além disso, com certeza vem muito por conta do Tite, que já trabalharam juntos, seleção brasileira. Claro. Então, assim, traz todo esse lastro também para esse time do Flamengo, né? A projeção que o Flamengo oferece, as conversas que ele certamente teve com jogadores que fizeram esse caminho, vieram da Europa para jogar no Flamengo e tem as suas opiniões no sentido de dizer, pode vir, que você não vai se arrepender, é muito bom jogar aqui. Aquelas coisas das informações que correm no meio do futebol sempre, né? Outros clubes o queriam, São Paulo claramente tentou fazer uma proposta para contratar o Alexandro, mas na realidade de hoje no futebol, quando o Flamengo quer mesmo contratar um jogador, é muito difícil brigar com ele e o Flamengo se colocou nessa posição econômica porque, como todo mundo sabe, nos últimos anos se estruturou, se ajustou, se preparou para isso. O Gustavo já se levantou aqui do nosso super sofá para mostrar para a gente como vai jogar o Carlos Alcaraz no Flamengo. O que eu posso dizer? É um jogador que tem uma ótima direita, uma ótima esquerda, ele é completo, saca bem, vem evoluindo muito no seu saque desde que surgiu no circuito e com tão pouca idade já ganhou 4 Grand Slams e ainda vai jogar no Flamengo. É uma coisa fora do comum esse jogador. A gente vai poder acompanhá-lo aqui no futebol brasileiro também. Não esse, não aquele, esse, né? Mas é uma ótima contratação, o Gustavo vai explicar por quê. Pois é, olha, Faz Esportes, a gente mostra aí pra vocês, a gente tá mostrando o Alexandre, mas a gente mostra também o Carlos Alcaraz. O Fernando Meligeni, fininho, vem pra cá, não, brincadeira. Tá na casa aí o fino, hein? Vamos falar sobre o Carlitos do Flamengo, né, o Carlos Alcaraz. Ele não é um jogador que tem entregue muitos gols e muitas assistências em termos quantitativos, mas é um cara que tem uma dinâmica de jogo bastante interessante. Ele é um meio-campista, que pode fazer a função do Arrascaeta, pode ser uma opção ao Arrascaeta, ou pode jogar com o Arrascaeta, sendo meia mais aberto pelos lados. Um cara que gosta de estar sempre perto do gol, que busca muito a finalização, não é um meia que carrega a bola, de muita firula, é um cara de jogo mais objetivo. Vamos olhar um pouquinho que tipo de contribuição o jovem Carlos Alcaraz pode dar ao Flamengo, olhando 2 gols que ele marcou e 2 assistências que ele deu para companheiros de clube. A gente começa olhando os gols do provável, né, possível novo reforço do Flamengo, é pelo Southampton contra o Leicester, Premier League temporada 22-23. Aqui está ele, ó. Este é o Carlos Alcaraz, é um meio-campista. Ele poderia jogar daqui, pode jogar o meia pela direita, mas ele gosta mais de trabalhar como meia centralizado. Uma diferença grande dos jogos do Southampton para os jogos do Flamengo é o fato de o Southampton ser um time que trabalha muito mais em contra-ataque do que em construção. Já o Flamengo não, né? É um time que propõe o jogo, então é uma característica diferente. Mas veja, o time recupera a bola, ele é um meia central, o atacante
mais fixo, que é o Che Adams, recebe aqui e ele já se projeta contra a linha alta da equipe do Leicester, bola em profundidade, e aí ele sai, é um jogador de presença, é um cara que gosta do jogo vertical, de buscar o chute, e aí ele faz um dos gols da equipe, aliás, o gol, né? Esse jogo foi 1-0, olha lá como ele ataca bastante a profundidade. Em termos de movimentação, ele me lembra um pouco o perfil de jogador do Rafael Veiga, que é um meia que busca muito a finalização, que gosta bastante de estar próximo à área nos lances agudos. Voltei um pouco mais no tempo, 2021, para mostrar um jogo do Racing, o time que o projetou, né? O Racing contra o Boca Juniors, essa era uma prorrogação, veja, o atacante aberto pela esquerda, mais à frente não aparece no quadro, tá o centroavante, e o Alcaraz é um meia que gosta de passear atrás de onde estão os atacantes para encontrar o espaço para finalizar. Bora acompanhar o ataque do Racing. Veja só, atacante está aqui, ele gosta de preencher esse espaço, aproveitando zaga que afunda para marcar os homens de frente e atacar, né, o espaço para finalizar. É um atacante que não só com os pés, mas ele busca com a cabeça também, aproveita o cruzamento e sobe para marcar o gol contra o Boca Juniors. Esta era uma prorrogação. Bora olhar para assistências agora do Carlos Alcaraz. Onde é que ele está? Ele está aqui, é o meia, ops, é a flechinha, é o meia atrás do atacante. O time roda a bola e aqui, ó, ele espera, sempre como opção de passe, recebe, tem a marcação, o atacante pede a bola, serve, procura, acha o espaço e o Southampton marca contra o Cardiff. E o último lance que a gente vai observar é contra o Liverpool. Aqui ele está caindo um pouco mais pela direita, embora ele goste mais de jogar nessa função, mas ele faz os dois lados como um meia que traz a jogada para dentro. O jogo foi 4-4 com o Liverpool. Aqui estava 2-0 para o Liverpool, então o time do Klopp. E o primeiro gol do Southampton parte de uma jogada do Alcaraz, caindo pela esquerda, contra a marcação, 1, 2, 3, 4 jogadores. Aqui ele trabalha e aqui é o lance, né? O atacante posicionado para receber, para devolver. Toca, recebe, traz para dentro e aí vem a finalização. Então, assim, é um jogador ainda muito jovem. Dá para dizer que é uma aposta que o Flamengo faz pensando num valor de 18 milhões de euros, que é o que se conversa, mas em termos de potencial, ele pode agregar ao elenco do Flamengo. Para mim, ele vem como uma opção bastante interessante para o Arrascaeta, ou talvez para ocupar o espaço que o Claudinho não pode ocupar dentro do elenco do Flamengo. Tem margem para desenvolver, tecnicamente ele é um bom jogador. Muito bem, Gustavo Zupac, venha para cá, você foi brilhante. André Kfouri, então a gente vê um Flamengo que está atrás do Alcaraz, deve ser confirmado, tem o Plata para chegar, o Michael chega, o Alexandro também confirmado. Muda o patamar desse Flamengo para o restante da temporada? Já era um super time. Esse gol do Michael que a gente está vendo aí já mostra como era importante o Flamengo ter gente nova num setor em que os dois centroavantes, independentemente das características deles serem diferentes, mas os dois centroavantes se machucaram e se machucaram no mesmo jogo. Consta que o Pedro vai voltar até rapidamente, o Gabriel vai demorar um pouco mais. O Bruno Henrique já foi escalado ontem como um jogador de referência no centro do ataque, mesmo que a característica dele seja outra, mas a qualidade dele como atacante justifica que ele jogue e o Carlinhos não jogue, por exemplo. Uma partida que o Flamengo precisava ganhar e não tinha tanta gente por causa do desgaste da viagem para a Bolívia. Então, um elenco que é muito bom e tem uma quantidade anormal de jogadores acima da média, ficou curto por causa do excesso de lesões. Sem falar que mesmo as equipes que têm elencos top de linha no Brasil, o Flamengo não é o único, precisam estar constantemente observando os seus elencos e entendendo como que a fila tem que andar, porque o Flamengo até ficou com um núcleo de jogadores, digamos assim, que chegou ao auge em 2019, não que fizeram hora extra, mas é óbvio, ninguém fica mais novo, mais jovem com o passar do tempo. E o Flamengo talvez tenha demorado a fazer essa fila andar por causa do sucesso desses jogadores. A fila andou. Hoje o grupo é completamente diferente, o Flamengo continua sendo um expoente sul-americano, continua sendo um candidato, mesmo que a gente tenha que dizer que nesse momento não joga bem, não joga no nível que deveria, mesmo computados todos os problemas. Mas
esses jogadores todos, aqueles que já vieram, os que estão para vir, o Flamengo necessariamente vai ter que se desfazer de alguém também, porque assim é a vida dos clubes que estão sempre contratando. Mas eu não sei se elevam ou não, mantém o Flamengo como um elenco top no Brasil e na América do Sul, um elenco que continua sendo desejado por jogadores no momento em que eles pretendem fazer o caminho de volta para o Brasil, mesmo que ainda tenham um pouco de mercado fora, como é o caso do Alexandre.